Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela Barreto e vamos aqui conversar sobre contabilidade de custos. Esse é um conteúdo muito importante para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Estamos aqui nos organizando junto com a equipe Foco Cursos para a próxima prova do exame de 2022.1. Nossas aulas começam no dia 11 de dezembro. Aguardamos vocês aqui. E nossas aulas vão acontecer aos sábados e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia das nossas aulas. Pretendemos aqui trabalhar todas as questões das provas anteriores e não só trabalhar as questões, nós não vamos somente resolver as questões, a gente também vai lembrar vocês de alguns conceitos de cada conteúdo. Aqui em custos, vocês vão ver, vou fazer uma palhinha hoje com vocês, nós vamos fazer uma revisão geral da matéria, de tudo que cai em custos, e depois vamos começar algumas questões. E vocês vão ver que a cada item novo, a cada assunto novo, a gente vem com uma explicação conceitual daquilo ali, só para a gente lembrar um pouquinho de cada assunto, ok? Então vamos lá no nosso material. Fazendo aqui uma revisão geral e rápida, vamos lembrar aqui em custos de critérios de avaliação de controle de estoque, CMV, CPV e CSP. Quem lembra daqueles critérios de inventário periódico, critério de inventário permanente, o periódico, estoque inicial, mais entradas, menos estoque final, e o permanente, o PEPS, o EPS, o custo médio. A gente vai ter que lembrar isso aqui, vamos ter casos sobre esse tipo de assunto. Outra coisa importante também é a gente falar sobre custeio por absorção. Dentro de custeio por absorção a gente vai ver uma série de coisas, como por exemplo, a gente vai aprender a recordar aqui, a separar os custos das despesas, a classificar os custos em diretos e indiretos. Lembrando que no custeio por absorção, todos os custos de produção, sejam eles diretos ou indiretos, vão para o produto. Os indiretos, eles vão para o produto através de rateio e os custos diretos vão diretamente, porque a gente consegue identificar diretamente em cada produto. Eu digo produto, mas também pode ser outro tipo de objeto de custo. Pode ser um departamento, pode ser uma atividade, pode ser um cliente, pode ser qualquer tipo de objeto de custo. As despesas, elas vão de forma integral para a DRE. E os custos de produção todos, como a gente já falou, vão compor o custo do produto. E aí é que a gente chega no cálculo do CPV, custo do produto vendido. Quando a gente coloca os indiretos nos produtos, a gente coloca através de rateio. E o rateio pode ser de forma simplificada, que a gente vai ver que tem questões aqui assim, também forma de departamentalização e também vamos falar do ABC. O ABC é um rateio muito mais detalhado. Outra coisa que a gente vai ver aqui é o sistema de acumulação de custos, que pode ser por ordem de produção ou serviço, que são produtos sob encomenda com características próprias ou lotes de produção com quantidade definida, normalmente quantidades menores, com produção início, meio e fim. Então a gente vai ver aqui exercícios, questões da prova sobre o sistema de acumulação por ordem de produto, ordem de produção. E também por processo de produção, onde a gente vai ver questões de produção ininterrupta ou necessidade de verificação de custos durante o processo de produção. Mesmo que para produção por encomenda ou em lotes. A gente vai ver aqui também aquele negócio de produção equivalente. Não é nada fácil aquilo, mas a gente vai ver que é tranquilo. As questões do exame de suficiência que caem sobre isso são normalmente mais tranquilas. E a gente vai ver bastante coisa sobre isso. Depois, nós vamos ver também o custeio RKW ou pleno. O custeio RKW não se falava nele há um bom tempo.
Aí, de repente, uma das provas atuais, há pouco tempo, do exame de suficiência, ele trouxe o RKW para surpresa nossa. Então, nós vamos ver também aqui o RKW, que é um método de custeio alemão, que também é considerado a mesma coisa, né, que o custeio pleno, que é um custeio que é apropriado para pequenas empresas, muito pequenas empresas, pequenas indústrias, em que os custos e despesas se misturam ali. Então, os custos de produção e as despesas vão para os produtos e só vão para a DRE quando vendidos. Para as empresas muito pequenas, conforme eu já falei. Outra coisa aqui que nós vamos ver é o custeio variável. O custeio variável é bem interessante, que ele é a base da contabilidade gerencial, que nós vamos ver aqui também. As questões de contabilidade gerencial. No custeio variável, a gente vai sim separar os custos das despesas, porém, vamos classificar os custos em variáveis e fixos, as despesas também em variáveis e fixas. Apenas os custos variáveis vão para os produtos e só vão para a DRE quando vendidos. Os custos fixos vão no valor integral para a DRE. Vamos falar sobre margem de contribuição, lembrar o que é isso, que é muito importante, que basicamente é a receita menos o CPV variável e as despesas variáveis. E vamos falar sobre também o ponto de equilíbrio, na verdade os 3 pontos de equilíbrio que já caíram na prova e podem cair a qualquer momento. Então temos o ponto de equilíbrio contábil, o econômico e o variável. Vamos falar sobre também margem de segurança e alavancagem operacional, que inclusive caiu na última prova. Quanto às questões de contabilidade gerencial, as que caíram nas últimas provas, nós vamos vê-las aqui. E também a gente pretende trabalhar algumas coisas mais novinhas que estão sendo mais faladas dentro da contabilidade gerencial. Mas, basicamente, vamos falar sobre formação de preços, margem e markup, que são aqueles percentuais que a gente usa para calcular o preço, para formar o preço, e também de decisões por custos e receitas diferenciais. Quais são elas? A de eliminação ou incremento de linha de produto ou linha de negócio, a de processamento adicional, a de fabricar ou comprar, a de comprar ou alugar, que são questões que podem cair no exame de suficiência. Vamos ver a partir de agora como é que a gente vai trabalhar os casos e as questões anteriores, como é que a gente vai fazer. Como eu falei, a cada item a gente vai trazer uma explicação. Então aqui, por exemplo, a questão de 2021.1, questão número 18. Aliás, eu queria fazer um parênteses. Normalmente as questões de custos da prova começam pela questão de número 18. Vocês vão ver aqui que sempre cai a 18, já é uma questão de custos. Aqui a gente vai ver uma explicação sobre esse assunto. Essa questão foi sobre rateio de custos indiretos. E aqui a gente vai, como eu falei, sempre trazer uma explicação. Diz o seguinte: o critério de custeio por absorção é aquele que inclui todos os custos de produção, sejam esses custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, independente se é custo de produção, ele entra no produto. O procedimento é fazer com que cada produção absorva parcela dos custos diretos e indiretos a ela relacionados. No caso específico dos custos indiretos, eles constituem consumo de fatores de produção não identificáveis diretamente aos produtos. De maneira geral, todo custo que precisa de um parâmetro para ser imputado e alocado ao produto ou objeto de custeio é um custo indireto, pois não podemos relacioná-lo diretamente, exclusivamente a um único objeto. Então, se eu não consigo identificar aquele custo no objeto de custo, ele é um custo indireto. E para fazer a alocação, eu vou precisar fazer o quê? Um rateio. Podemos destacar como custos indiretos salários do pessoal, mas que não são considerados mão de obra direta, se os respectivos encargos, os custos de manutenção, de transporte, de supervisão, de planejamento e controle de comunicações e amortizações, entre muitos outros. Então, existem muitos custos indiretos e que a gente tem que trabalhar bem esse rateio, né? Quase sempre cai questão de rateio de custo indireto.
Ratear significa atribuir custos de forma indireta aos produtos, isto é, mediante estimativas, previsão de comportamento de custos, etc. Entretanto, as formas de distribuição contêm, em menor ou maior grau, subjetivismo, o que as torna as formas arbitrárias, sendo que, às vezes, essas arbitrariedades acontecerão em níveis elevados, porém, por falta de outras alternativas, elas serão empregadas. Ou seja, praticamente todos os rateios são arbitrários. A gente utiliza, sim, o critério que melhor se relaciona e se adequa àquele custo e ao objeto de custo. Mas são critérios de rateio. Qualquer divisão com base em alguma coisa não vai dar o custo exato. Mas a gente tem que fazer isso, a gente está fazendo custeio para absorção. E na absorção a gente tem que atribuir o custo ao produto. Aquele que não permitir a atribuição direta, ou seja, aquele que é indireto, a gente vai usar o critério de rateio. E nessa questão diz o seguinte: a indústria peças, veículos automotores, PVA, realiza projetos, produção e venda de peças automobilísticas. O sistema de custeio da empresa aloca os custos indiretos de fabricação, CIF, que é a mesma coisa que CIP. CIP é custo indireto de produção e CIF é de fabricação, ou seja, a mesma coisa. Então, os custos indiretos de fabricação, variáveis em cada contrato com base no rateio por horas máquina. A empresa teve 3 contratos em 2020, e as horas máquina foram atribuídas da seguinte maneira. Então, vamos lá. MMC Motores, 500 horas, RCR Motores, 3.000 horas e FIRD Motores, 1.500 horas. Sabendo que os custos indiretos de fabricação variáveis em 2020 foram de R$200 mil, serão alocados para cada contrato, respectivamente. Bom, eles disseram lá no início que a empresa teve 3 contratos e as horas máquinas foram atribuídas dessa maneira. E que a base do rateio é as horas máquinas. As horas máquina. Então vamos lá. Se são as horas máquina, eu trouxe aqui os dados, né, só para a gente... Eu trouxe aqui os dados só para a gente não perder aqui o fio da meada. E dei as opções aqui para a gente responder. O custo que eu tenho que distribuir é 200 mil. Tenho que distribuir esse custo para MC, RCR e FIRD. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar aqui a base de rateio, que são as horas máquina, e vamos fazer uma divisão proporcional, regrinha de 3, ou até mesmo usar porcentagem. Mas eu aconselho fazer regra de 3, que é bem mais rápido. E na prova, a gente tem o tempo, a gente trabalha com o tempo. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer, melhor. E como é que ficaria? Eu trouxe as horas para cá, calculei o total das horas, 5.000 horas, e vou pegar esses 200 mil e distribuir proporcional. Tem uma regrinha legal que a gente faz da regra de 3, que é pegar o 500, multiplicar por 200 mil e dividir por 5.000. Fazer assim, cruzado. O que der aqui vai ser o custo atribuído ao MMC. A mesma coisa para o RCR e o FIRD. Então, como é que ficou? Ficou 20 mil para MMC, 120 mil para RCR e 60 mil para FIRD. Como é que chegou no 20 mil? Relembrando aqui, 500 vezes 200 dividido por 5.000, 20 mil. E assim sucessivamente. 3.000 vezes 200 mil dividido por 5.000, 120 mil. E assim a gente chega ao CIP dos 3 produtos. Resposta, letra D. Tranquilo, né? Essa foi bem tranquila. Vamos ver a próxima. A próxima se trata de ABC. ABC, custeio baseado em atividade. Vamos lembrar um pouquinho aí o que é o ABC? O critério ABC, custeio baseado em atividade, é uma forma mais sofisticada de apropriar os custos indiretos. Sua ideia básica é mostrar que as operações de produção podem ser subdivididas em atividades, pois estas é que consomem os recursos disponíveis e que são definidos pelos custos e despesas gerais. Os produtos e serviços consomem essas atividades. Desse modo, os custos indiretos chegariam aos seus portadores com mais exatidão. Resumindo,
o ABC, ele tem duas etapas de rastreamento de custos. Ele atribui primeiro os custos às atividades e depois aos produtos. Eles entendem, e é correto eles entenderem isso, que custo é consumo de recurso. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou consumindo energia elétrica aqui nessa sala. Aliás, é a nossa sala, a sala que a gente vai ter aula. Então, agora mesmo eu estou consumindo energia elétrica. Mas eu estou consumindo energia elétrica para realizar uma atividade, que é gravar a aula, que é estar aqui com vocês nesse momento. Então, o consumo de energia elétrica, o recurso energia elétrica está sendo consumido para a atividade de gravar a aula. E essa atividade tem a ver com um serviço. Então, o serviço, essa energia vai vir para esse serviço por conta dessa atividade de gravar a aula nesta sala e, com isso, consumir energia elétrica, luz, ar-condicionado. Também estou consumindo espaço, né? Estou consumindo uma série de coisas aqui nesse momento. E é isso para realizar uma atividade, e é isso que eles entendem como ABC. É um método muito bom, muito interessante, porém nem sempre é tão simples de aplicar. Mas aqui, nas questões, fica simples. Quer ver por quê? Olha essa questão aí que interessante. A empresa MC Parker produz calculadoras matemáticas e financeiras. Isso caiu, isso foi a questão número 19 da prova de 2021.1. Os dados relacionados aos dois produtos são apresentados a seguir. Então tem aqui, produção anual em unidade das matemáticas e financeiras, horas máquina, números de lotes de produção, horas de inspeção. Então ele dá uma série de parâmetros aqui que foram gastos para a produção das máquinas matemáticas e máquinas financeiras. Ambos os produtos passam pelo departamento 1 e pelo departamento 2. Com base no custeio ABC, os custos indiretos de fabricação, os CIFs ou CIPs, dos departamentos são custo de maquinaria 400 mil, custo de preparação dos lotes de produção 300 mil e custo de inspeção 200 mil. O custo unitário e indireto de fabricação, unitário e indireto de fabricação para cada produto será respectivamente, é o que ele quer saber, utilize 4 casas decimais para a resolução do problema. Enfim, ele quer saber quanto que a gente vai atribuir desses 400 mil do custo de maquinaria para as calculadoras matemáticas e financeiras, quanto que desses 300 a gente vai atribuir para cada uma e quantos 200 vai atribuir. Mas para isso eu tenho que identificar o direcionador de custo. Qual é o direcionador de custo para custos de maquinaria? Vejam, os direcionadores são esses parâmetros aqui. E o problema não traz, a gente que teve que identificar, mas é muito tranquilo fazer isso, porque veja, custos com maquinaria, vai ser de acordo com a produção anual? Vai ser de acordo com as horas máquina? Vai ser de acordo com os lotes de produção ou com a hora de inspeção? Ele tem muito mais relação com as horas máquina. A calculadora que consome mais horas máquina, que é a financeira, ela tem que ganhar mais custo de maquinaria do que a matemática. Então, nós vamos distribuir os 400 mil aqui da maquinaria de acordo, vou botar aqui de amarelo, com as horas máquina. No caso do custo de preparação dos lotes de produção, aqui 300 mil, nós vamos distribuir de acordo com o quê? Com o número de lotes de produção, tá aqui. Se matemáticas consomem mais lotes de produção do que as financeiras, eu vou atribuir mais para matemática e financeira, vai ser proporcional a 155 e 145. E por último, custos de inspeção, 200 mil, de acordo com as horas de inspeção. Tá claro isso, tá nítido, não resta dúvida, né? Então, a gente vai distribuir de acordo com as horas de inspeção. Vamos lá. Fazendo primeiro a parte da maquinaria, os custos dos 400 mil de maquinaria. A gente pega aqui a maquinaria, né? Atribui aqui as nossas calculadoras matemáticas e financeiras. Pega o custo da maquinaria para distribuir para matemáticas e financeiras proporcional à hora máquina. Eu peguei a hora máquina de cada uma, somei, deu 100 mil horas. E vamos fazer aquela continha cruzada, aquela regrinha de 3. Como faz isso, Gabriela? 40 mil vezes 400 dividido por 100 dá 160. E o outro, como faz? 60 mil vezes 400 mil dividido por 100 mil dá 240 mil. Próximo.
Preparação dos lotes. Vamos pegar então, colocar aqui as calculadoras, colocar aqui o custo de preparação dos lotes, que é 300 mil, e atribuir para as calculadoras matemáticas e financeiras de acordo com o número de lotes. Peguei lá o número de lotes, somei, deu 300 mil, e vamos fazer aquela continha que a gente vem fazendo. 155 vezes 300 mil dividido por 300 vai dar 155 mil. Esse ficou mole, né? Não precisava nem ter feito a conta, porque se aqui é 300 e aqui é 300 mil, é só pegar os valores e multiplicar por 1000. Uma coisa que a gente tem que aprender também é perceber essas coisas para a gente ser bem rápido na questão. A gente vai treinar rapidez aqui. Hoje eu estou devagar, porque eu estou aqui gravando para vocês, mas nas nossas aulas a gente vai aprender a ter rapidez no raciocínio. Isso é fundamental em qualquer prova de concurso, qualquer avaliação, a gente ter rapidez e assertividade. Próximo, então, que é a inspeção. Eu peguei aqui o custo da inspeção, 200 mil, está aqui. Vou distribuir para matemáticas e financeiras, proporcional ao quê? As horas de inspeção. As horas de inspeção estão aqui no quadro, 2.500 e 1.500, total 4.000. Fazer a continha cruzada, 2.500 vezes 200 mil dividido por 4.000, dá 125, e 1.500 aqui, vezes 200 mil dividido por 4.000, vai dar 75 mil. Vamos pegar o valor do custo total de matemática. Então, vamos lá. Soma 160, 155 e 125, que vai dar 440, dividido pelo número de calculadoras matemáticas que ele deu aqui, ó, 80.550. No caso das financeiras, a gente vai pegar os custos 75, 240 e 145, somar, chega no 460, divide pelos 120 e chega no custo unitário das calculadoras financeiras. Então, resposta 5,50 e 3,83, letra A. Vamos fazer mais uma. Vamos falar sobre o sistema de acumulação de ordem. Quem lembra disso? O sistema de acumulação de ordem, existe também o sistema de acumulação por processo, como eu já falei, né? Então, ordem, quando que a gente usa sistema de acumulação por ordem? Vamos lá. A ordem de produção, né, antes de falar do sistema, vou falar de ordem de produção, é o documento que inicia a produção do produto ou do lote de um produto, com suas características únicas e seu respectivo custo. Então, veja, um produto por encomenda, por exemplo, você faz caneca personalizada. Então, aquela caneca é um produto único, né? Você não vai fazer a mesma caneca, digamos que é com o nome da pessoa em série, várias canecas com aquele nome. Não, você vai fazer 1000 canecas, ou 100 canecas, ou 10 canecas com aquele nome específico, com aquele desenho que lhe foi encomendado. Então, a produção, ela tem início, meio e fim. Acabou, entregou para o cliente, acabou, morreu aquela ordem, abre-se outra ordem. A ordem de serviço também é o documento que inicia a execução do serviço, com suas características únicas e seu respectivo custo, como, por exemplo, um serviço de auditoria, de consultoria, em que você abre uma ordem, faz aquele serviço específico para aquele cliente e tem início, meio e fim. Assim como também produzir um móvel por encomenda, um armário por encomenda. Então, você tem uma ordem de produção ou ordem de serviço, aí a empresa usa qualquer nome, tanto faz produção ou serviço, mas ele abre uma ordem com algum código, que pode ser o CPF do cliente, sei lá, e ali ele identifica aquele móvel, aquele armário planejado específico para aquele cliente, com as medidas daquele cliente. Então, aquilo também tem início, meio e fim. Diferente da produção, por exemplo, de biscoito. Né? Biscoito desse que a gente compra no mercado, que ele não é produzido personalizadamente para mim, ele é feito em escala, né? Então a produção não para. Remédio, a mesma coisa, sei lá, refrigerante, que vai produzindo direto, não tem início, meio e fim, né? Porém, nesses casos de produção de produtos iguais em escala, as empresas dividem em lotes. Então, eu tenho lá lote número tal, para produzir 200 unidades de determinado biscoito, sei lá. Então, ele tem início, meio e fim, aquelas 200 unidades. Depois, ele abre uma outra ordem.
Aí nem acabou uma, já está abrindo outra. Não tem problema, de acordo com a demanda, de acordo com as encomendas, ele vai produzindo de lotes, de pedaço em pedaço. Remédio também. Às vezes acontece, né, da gente ver que tem remédios que tem um lote com algum problema, aí eles pedem para recolher todo o lote do mercado, né, assim, porque sabe que já tem algum problema aquele lote. Ele é dividido em lotes. O sistema de ordem de produção é mais adequado quando a firma tem um processo produtivo não repetitivo, como a gente acabou de falar, no qual cada produto ou grupo de produtos é mais ou menos diferente entre si, ou produções divididas em lotes com pequenas quantidades, como eu já falei. Os custos diretos de mão de obra e materiais gastos em uma determinada ordem de produção são alocados com base em registros mantidos para este propósito. Então, existem as requisições, existem os apontamentos de horas de mão de obra em cada ordem. Os custos indiretos, aluguel, seguro, eletricidade, etc., são usualmente aplicados às ordens por taxas pré-determinadas, ou taxa de aplicação de CIP, tendo como base horas de mão de obra direta ou qualquer outro critério adotado pela empresa. Aí dá um exemplo aqui de empresas que trabalham com o sistema de acumulação de ordem, que é o caso dos móveis por encomenda, carros por encomenda, etc. No caso de taxa de aplicação de CIP, merece uma conversa específica sobre isso. E a gente vai deixar para o dia da aula. Mas é muito interessante essa taxa. E é facílimo de entender, vocês vão ver. Cada ordem recebe um número ou código. Quando são incorridos, custos de material de obra relacionados com a ordem, eles são registrados na conta produção em andamento, que é o tal do estoque de produtos em processo, produtos em andamento. Do razão e do razão auxiliar que registram os custos de cada ordem. Então a gente vai ver que a gente vai trabalhar um pouquinho também com os razonetes, que é o razão, né? Então vamos ver uma questão aqui de sistema de acumulação por ordem, que caiu também nessa prova de 2021, do primeira prova, né? E essa é uma questão teórica, né? Apesar de que nós vamos ver aqui no curso muitas questões práticas de sistema de acumulação por ordem, que são muito interessantes. O problema, ele traz uma afirmativa, e eu vou direto ao que ele está pedindo, porque o que é importante em questões assim, desse tipo é que a gente identifique o que ele quer. Ele quer que a gente marque aqui a opção que está correta, entre essas aqui, quais são as que estão corretas, e ele fala, são características para a adoção do sistema de acumulação por ordem. Então ele quer apenas as características por ordem, né? Mas vamos ler o que ele está falando daqui para cima, só para ver o que ele está introduzindo aí. Ele diz o seguinte: o objetivo dos sistemas de acumulação de custos é identificar e acumular os custos fabris aos produtos no decorrer da produção, ou seja, é determinar o valor destes levando-se em conta a forma de organização produtiva das empresas. Assim, os dois sistemas básicos de acumulação de custos que se destinam a custear produtos ou serviços são os seguintes: o sistema de custeamento por ordem e o sistema de custeamento por processo. Viu que ele deu uma introdução bonita ao assunto e totalmente correta, né, adequada, e ele vem pedindo as características para a adoção do sistema de acumulação por ordem. Então vamos lá, número 1, a gente vai ter que identificar qual que está correta dessas aí, desses itens. Volume de produção ocorre em pequenos volumes ou volume unitário e não com grandes volumes em série. Isso sim é ordem, tá certo, né? A ordem é início, meio e fim, quer dizer, ela tem em pequenos volumes, coisas sobre encomenda, coisas personalizadas. 2, então essa está correta, vamos marcar aqui, correto, ok. Depois, 2, modo de controlar a produção, se dá por meio do processo? Não. Centro de custo ou departamento? Não necessariamente, pode ser direto ao produto, né? Se dá de acordo com aquele produto, eu vou acumulando custos naquele produto ou naquele serviço à medida que as coisas vão acontecendo. 3, processo de fabricação ocorre de forma contínua? Não, ele tem início, meio e fim, né? Ele não fica a vida toda produzindo. Então, ele não tem essa característica. 4, cálculo do custo unitário é obtido através da razão entre o custo total da ordem e as quantidades produzidas? Sim.
a gente vai saber o custo unitário daquela ordem, né, ou daquele lote, pegando o custo total e dividindo pelas quantidades. A gente chega no custo unitário. Esse sim. Então, vamos marcar lá como correto. E número 5, item 5, produto fabricado. Se dá com produtos homogêneos. Não necessariamente. Não. Ele se dá com produtos heterogêneos, produtos que são diferentes. Até pode se dar com produtos homogêneos, mas ele tem que ser dividido em lotes. Então, não é simplesmente com produtos homogêneos. Então, está correto o que se afirma apenas em 1 e 4, letra A. Letra A, está aqui. Bom, acredito que vocês tenham percebido como é que vai se dar aqui nossas aulas. Nossas aulas serão muito dinâmicas. O objetivo é lembrar a vocês os conceitos de custos, os conteúdos, né, que caem na prova de custos, e também treinar vocês a realizar questões específicas desse tipo. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até as nossas aulas. Aguardamos vocês.